Para quem não me conhece, eu sou a Vivi do Ateliê Meus Encantos e hoje vou ensinar para vocês uma linda peça, né? Essa carteira aqui é uma carteira que também é um porta-celular. Ela tem 3 compartimentos. Ela tem um bolsinho, só que eu fiz esse daqui retangular por ser o meu protótipo, porque as peças que eu tinha eu vendi todas. Então eu deixei o meu protótipo para mostrar para vocês. Então eu vou fazer algumas alterações durante a aula, como vou fazer arredondar os cantos, que eu acho que fica mais delicado, mas quem não quer vai fazer ele retinho, como está aqui. Então nós temos um bolso, né, esse bolsinho frontal, que você pode colocar aqui cartões, documentos, e aí você fecha. Aí você tem, aqui na parte de trás, você tem uma aba que prende o seu celular. Então, este molde ele já foi confeccionado para os maiores tamanhos de celular que tem hoje. Então, as medidas ele dá para o maior celular que tem hoje. Então, você vai colocar o seu celular aqui e fecha. E nós temos também uma repartição superior, que é para você colocar o dinheiro, ou se você preferir, fazer o contrário. Coloca na parte da frente o dinheiro e aqui documentos para não perder. Aí fica a seu critério, né? E essa carteira, ela também tem a alcinha, para você, por exemplo, ir a um supermercado, em algum lugar, e você coloca ele na mão, não precisa levar a bolsa. Como ele tem os bolsinhos e eles são fechados, então não corre o risco de nada que você tenha aí dentro cair. Tá? Então é uma peça bastante fácil de fazer, versátil, ela é bastante vendável, né? E a sua produção ela é rápida, né? Então vou mostrar para vocês, né, o que nós vamos usar hoje para confeccionar a nossa peça. Então, bora para a nossa aula que nós temos muito o que fazer. Com as medidas. Então, quem não conseguiu baixar, eu vou falar também as medidas aqui ao vivo, né? Então, como nós vamos trabalhar com retas, fica fácil de você confeccionar o molde com as medidas que eu vou te passando. Então, vamos lá? Então, vamos começar. Bom, primeira coisa, vamos usar um zíper. Qual é a medida desse zíper, Vivi? Bom, aqui pela minha régua, eu deixei com 52 centímetros, porque eu gosto com sobra. Mas qual é a medida que nós vamos usar? A da peça maior. A nossa peça maior, ela tem 42 centímetros por 13. Então, é esse espaço aqui, essa medida aqui que nós vamos usar. Eu gosto de cortar a mais para facilitar na hora da colocação do meu cursor. Então, você vai precisar de um zíper. E o legal dessa peça, com uma medida dessa, você vai confeccionar 2 carteiras. Por quê? Porque nós só vamos usar uma parte do nosso zíper. Então, vamos usar o zíper, então, na medida da peça maior. O que eu já fiz? Minha peça maior, deixa eu colocar tudo para cá para não confundir vocês. A minha peça maior, que é a peça total, tá? Da minha carteira. Para adiantar na aula, eu já fixei na manta R2, né, na parte com cola, fixando o meu tecido principal. O que eu fiz? Cortei maior, 1 centímetro de cada lado, passei a ferro para fixar, para ativar a cola da manta R1, e antes de refilar, onde eu desenhei com a minha caneta fantasma, eu passei uma costurinha de segurança. Então, essa parte aqui, ela já está fixada na minha manta R1. Eu quis ganhar tempo em vez de ficar passando ferro durante a aula. Então, você vai precisar, uma vez no tecido principal, na medida de 42 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. Uma vez no tecido principal, uma vez no forro,
e uma vez na manta R1. Reserva. Nós vamos usar também para fazer o bolsinho traseiro, a lapela, aquela abinha que fecha da nossa carteira. Então, eu fiz a mesma coisa. Peguei o meu tecido principal, cortei com 1 centímetro a mais do que a medida do molde que eu passei para vocês aí. Passei ferro, ativei a cola, fixei o tecido principal na manta na R1, onde eu desenhei com a minha caneta fantasma, passei uma costurinha de segurança e refilei. Então, eu vou precisar para o meu bolso traseiro a lapela, que é a abinha. É o molde 2 que eu passei para vocês. Ele tem 19 centímetros de largura por 9 centímetros de altura. Você vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta R1 e uma vez no meu tecido de forro. Reserva essa peça. Essa aqui é uma peça que ela vai com várias partezinhas, tá? Então, tem vários moldes. Vamos para o molde de número 3. O molde de número 3 é o bolso traseiro. Então, é aquele bolso da aba, da lapela que eu mostrei no molde anterior. Mesma coisa. Eu vou cortar o meu tecido principal com 1 centímetro a mais do que a medida do molde que eu passei para vocês. Medida do molde, 21 centímetros de largura por 10 centímetros de altura. Vai cortar uma vez no tecido principal, uma vez na manta R1 e uma vez no tecido de forro. Aí você reserva. Lembrando que antes de refilar eu corto maior, passo a costurinha de segurança para evitar, né, que o meu tecido ele mude o seu formato. Vamos agora para o molde 4, o bolso do celular. Então, o bolso do celular, a medida do molde é 18 centímetros de largura por 13 centímetros de altura. Você vai fazer a mesma coisa, corta 1 centímetro a mais, tanto na largura quanto na altura, passa ferro, passa costurinha na medida do molde e refila a peça. Você vai fazer isso uma vez no tecido principal, na manta R2 e no tecido de forro. Reserva. Vamos precisar para nossa aula também. A alcinha. Já ensinei a fazer essa alcinha em outras aulas, né? Que é aquela alcinha que a gente fez na clutch, né? Então, ela é só no tecido. A medida 30 centímetros de largura por 5 centímetros de altura. O que eu vou fazer? Vou no ferro, passo ao meio, abro, vou pegar a pontinha, vou levá-la até o meio, passo ferro, a outra pontinha, vou levar até o meio, passo ferro dessa forma e finalizo dobrando e passando uma costura. Nós vamos passar a costura de um lado e do outro. Vamos reservar agora. E a última peça de molde é a lapela que nós vamos usar para prender o celular. Então, essa lapela, também vou mostrar para vocês, no modelo que eu mostrei no início da aula, eu fiz retangular. Nessa eu vou fazer com os cantos arredondados, porque eu acho mais bonitinho. Então, a lapela, no molde vocês têm a medida de 8 centímetros de largura por 6 centímetros de altura. Você vai fazer a mesma coisa dos outros moldes. Corte 1 centímetro a mais, tanto na largura quanto na altura. Coloque o molde por de cima, desenha com a caneta fantasma, passa uma costura de segurança sobre essa marcação e refila.
vou precisar de uma vez no tecido principal, uma vez na manta R1, uma vez no forro. Além disso, o que é que eu vou precisar para confeccionar? A minha etiqueta, pois é importante que todas as nossas peças sejam identificadas, um cursor e o botão Ritas. Para fechamento, nós vamos usar 3 conjuntos de botão Ritas. Então, nós vamos começar pela lapela. Então, o que nós vamos fazer pela lapela? A gente vai fazer primeiro todas as partes pequenas e depois a gente só vai juntar no final. O que eu vou fazer? Bom, já está fixado meu tecido principal na minha manta R1. Vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar direito do meu tecido de forro com o direito dessa minha lapela e vou passar uma costura de um pé de máquina, formando este U. Nós vamos deixar aberto a parte menor, a parte que está em cima de 6 centímetros. Então, nós vamos passar uma costura pela lateral e aqui embaixo. Primeiro, para segurar esse tecido. Então, nós vamos para a máquina com o ponto de número 3, linha de poliéster em cima, linha de poliéster embaixo. Nós vamos passar um pezinho de máquina, iniciando com o retrocesso. Finalizo com um retrocesso. Olha como que ficou, desse jeito. Antes de desvirarmos a peça, eu vou ensinar vocês a fazer esse arredondamento aqui nos cantos. Como que nós vamos fazer isso? Então, eu vou pegar o meu base de um cone aqui, de linha, que acabou. Vou pegar nessa parte de baixo que eu costurei, vou colocar ele desse jeito aqui e vou pegar a minha caneta fantasma e vou arredondar naquele pedacinho entre as linhas costuradas. Vou fazer o mesmo do outro lado. Desta forma. Volto na máquina agora e vou passar a costura em cima deste risco para eu poder refilar antes de virar a minha peça. Passei a costura, vou refilar agora. Desse jeito, e vou desvirar a minha peça. Vou desvirar, arrumar direitinho e passar uma costura em toda a volta para rebater. Olha como ele fica mais bonitinho, arredondado. Isso é minha opinião, né? Olha a diferença da retangular. Então, ele fica mais delicado. Então, o que nós vamos fazer agora? Bom, vou passar um pé de máquina em toda a borda aqui para prender o meu tecido de forro nessa manta. Parte 1 já está sendo finalizada.
Olha como ficou. Em toda a borda. O que é que eu vou fazer agora? Vou dobrar aqui em cima, marcar o meio da minha peça e vou passar uma costura aqui em cima também para eu refilar o que sobrou. Vou cortar um pedacinho da manta que sobrou, deixando retinho. E vou reservar essa minha peça. Quem quiser, que achar mais fácil, já pode dobrar essa peça, assim, desse jeito, vir com a caneta fantasma, e fazer uma marcação nesse meio, que vai facilitar depois que a gente coloque o nosso botão. Mas ainda vai ter a medida. Então, o que eu vou fazer para facilitar? Venho com a minha régua, onde eu marquei o meio, ó, eu já venho e passo um traço marcando o meio da minha peça. Lembrando que eu estou fazendo isso com a caneta fantasma, que é aquela caneta que ela some, ela desaparece quando ela entra em contato com o calor. Fiz isso, reservei a minha peça. A nossa alça. Então, a alça é o mesmo jeito que nós fizemos a clutch. Então, eu tenho a tira de 30 centímetros por 5. Aqui eu tenho 5, metade dele é 2,5. Dobrei e passei a ferro. Abri, vou chegar cada ponta até o centro, passar ferro e dobrar mais uma vez. Então, o que eu vou fazer agora? Então, prendi depois de dobrar, vou passar uma costura de um lado e do outro para finalizar essa minha peça. Agora, como é um pesponto, você pode usar até o número 4 na sua máquina. Olha só, bem na pontinha. Feita a alcinha, reserva. Vamos fazer o bolso do celular. Então, como que nós vamos fazer isso? Bom, o bolso do celular, ele fica com uma abertura na parte menor. Então, o que nós vamos fazer? Bom, eu tenho direito do meu tecido, que já está fixado na manta R1. Vou pegar o meu tecido de forro, vou colocar direito com direito. E o que nós vamos fazer? Olha só, nós vamos passar uma costura somente nas partes menores, na parte da direita e na parte da esquerda. Na parte maior, nós não vamos passar nada. Então, vamos para a máquina. Fiz isso, costurei as duas laterais, vou desvirar a minha peça.
Olha só, vou desvirar a minha peça e vou escolher apenas um dos lados para rebater essa costura. Então, eu vou prender bonitinho aqui, né, com os meus clips. Outro lado, agora não. Então, somente aqui. Então, desvirei. Este lado aqui eu não vou rebater somente nessa parte aqui superior. Vamos para a máquina. Então, o bolso do nosso, para colocar o nosso celular, já está pronto. Somente com o lado pespontado. Reserva essa peça. Se você quiser, para te facilitar depois, você já pode passar uma costurinha de segurança nas duas pontas para facilitar na hora de encaixar. Vou até passar aqui para mostrar para vocês que ela é um facilitador. Aí eu vou usar o ponto de número 3, bem na pontinha do meu trabalho, só com a intenção de segurar o meu forro. Corto as linhas e reservo essa minha peça. Então, nós já temos o bolso do celular pronto e a abinha também pronta. Vamos reservar. Então, vamos lá. Parte do bolso traseiro. Então, eu já passei as medidas para vocês. No bolso traseiro, o que nós vamos fazer? Bom, nós já temos o tecido principal com a manta R1 e o meu tecido de forro. Agora, olha o que eu vou fazer. Coloco o meu direito do tecido de forro com o direito do meu tecido principal. Desse modo. Na parte maior, superior, eu vou passar um pé de costura para fixar este meu forro na minha peça principal. Não vai costurar a princípio nem em cima e nem nas laterais, somente na parte superior. Vamos para a máquina. Arruma direitinho o tecido. Finaliza com retrocesso. Fiz isso. O que eu vou fazer? Vou abrir o meu trabalho, virar, colocando o meu forro para trás, alinhando a minha costura superior, deixando centralizado. Aqui. Vou fazer o que agora? Vou passar aqui em cima um pé de máquina no ponto de número 4, pois é um pesponto, é um ponto de acabamento, e vou passar aqui em toda a volta uma costura de segurança para prender o meu forro na minha peça principal. Vou refilar, tirando toda a manta que sobrou. Fiz isso, o bolsinho traseiro também já está pronto. Reservo. Vou agora fazer a lapela do meu bolso traseiro. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa, direito do meu tecido com direito do meu forro. Agora, eu vou fazer uma costura
em formato de U. Se eu quiser que essa aba fique assim retangular, então eu não vou arredondar. Se eu quero que ela fique arredondada, então eu vou fazer do mesmo jeito que nós fizemos aquela lapelinha do celular. Vou passar uma costura, formando este U, deixando a parte da medida maior aberta em cima. E depois que eu passar essa costura, eu venho com um cone ou alguma ferramenta que eu tenha circular para fazer o arredondamento desses cantos. Então, vamos para a máquina. Fiz toda a costurinha na borda. Agora eu vou vir com algo arredondado e vou curvar essa pontinha aqui debaixo da nossa aba. Não é a parte superior que está aberta, é a parte de baixo. Minha caneta. Olha só, vou encaixar meu cone numa ponta e na outra e vou passar com a caneta fantasma fazendo este arredondamento. Onde eu vou costurar depois? Eu vou seguir aquele ponto que eu fiz e vou fazer somente essa pequena curvinha aqui. Venho do outro lado, a mesma coisa. Vou colocar encostando esse cone dos dois lados e vou passar desse jeito. Onde eu vou costurar? Essa parte central aqui para eu poder arredondar. Lembrando que se você não quiser fazer arredondado, você pode deixar ele retangular. É gosto de cada um. Olha só, vamos lá. Então, lembrando que por ser curva, vai fazendo devagarinho, porque ele tem que ficar com formato, não adianta ir com pressa, que isso aqui é parte de acabamento, fica visível. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tirando as linhas. Venho aqui agora, vou refilar, deixando aqui um meio centímetro. Ficou bonitinha assim, mas volto a dizer, se você preferir ela retangular, o modelo está aqui. Se você quiser ela arredondada, está assim. O gosto é seu. O que eu vou fazer agora? Vou desvirar a minha peça, vou arrumar a costura. Vou colocar, centralizar a minha costura aqui no meio, prender com os clips. Vou passar agora uma costura de segurança na parte superior e aqui em toda a minha borda, formando este U, uma costura de pesponto com o número 4.
Fizemos a água, olha como ela fica bonita. Olha o pontinho fechado. Olha só aqui em cima também, bem na bordinha. Vou refilar esse pedacinho aqui de manta que fica desfiando na ponta. Deixar o trabalho bem limpo. O que eu vou fazer agora? Vou juntar ponta com ponta e vou marcar o centro superior com um pique. Deste modo aqui. Nessa parte aqui, ó. É que eu fiz um pique bem pequenininho, tá? Não tem necessidade de ser um pique enorme. Reservei. Então, basicamente, todas as peças a gente já fez. Agora é hora da montagem da nossa peça. Então, vamos começar a montar a nossa peça. Então, nós vamos trabalhar com a parte agora do tecido principal. Então, o que eu vou fazer? Bom, vou pegar aquele meu bolso. Ai, tem um pedaço de linha desfiada aqui. Aquela parte do meu bolso traseiro, o reto, que foi a penúltima peça que nós confeccionamos. Vou colocá-la nessa parte aqui, debaixo desse meu retângulo principal, do meu lado esquerdo, desse jeito. Então, tá aqui, vou pegar a peça, aquela parte acabada vai ficar pra cima, a parte que eu passei a costurinha de segurança vai ficar na lateral e para baixo, desse jeito, e vou prender aqui com os meus clips, bem retinho. Deste modo. Então, aquela parte acabada, olha só, é a parte interna daquele meu bolso, traseiro. Depois, nós vamos colocar aqui a aba. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos à máquina, vou passar uma costura de segurança em toda essa parte que eu prendi o meu clips. Então, somente nessa parte da lateral e embaixo, para eu ter mais segurança. E nessa parte de cima, eu vou prender aqui um alfinete a princípio, para que ela não se movimente, uma vez que essa lateral aqui está solta. Então, a princípio, vamos prender a parte externa. Prendi um lado bem na pontinha, prendi embaixo bem na pontinha. Vou tirar se tiver algum pelinho, alguma coisa aqui, para deixar o meu trabalho bem limpo. Desse modo. Então, eu já estou com uma das partes do meu bolso colocada. Para me facilitar nesse momento, eu vou passar uma costura agora somente nessa partezinha aqui, bem na beiradinha desse meu bolso. Então, não é um pé de máquina, é uma costura de segurança, da parte superior desse bolso até a parte de baixo. Então, eu preferi
primeiro fechar as duas pontas para, por último, fechar essa parte do meu bolsinho. O que eu vou fazer agora? Vou pegar aquela parte que é do meu porta-celular, aquela parte que estava aqui já acabada com o pesponto que nós fizemos, vai ficar para a sua direita, para essa parte que não tem nada. E essa parte que você não costurou, que você não fez o acabamento, você vai posicionar sobre essa última costura que nós fizemos. Desse jeito assim. Então, ela não vai aparecer. Nós vamos fazer isso, vamos alinhar direitinho o nosso trabalho, vamos colocar aquela pontinha que nós não fizemos de acabamento, tampando aquela costura de segurança deste bolso, e vamos passar um pé de máquina aqui. Vamos alinhar primeiro toda a nossa peça. Deste modo, que, olha só, então nós já temos o bolso traseiro preso, nós vamos prender agora a parte do celular, então ele tem que estar aberto aqui para fora. Nós vamos passar uma costura de segurança na parte de cima, na parte de baixo e aqui um pé de máquina, prendendo os dois bolsos. Aqui fica aberto. Então, vamos para a máquina. Deste modo, embaixo e na lateral aqui, ó. Vamos prender agora as nossas abas e a nossa etiqueta. Então, a etiqueta, vou dobrar a minha etiqueta. Vou prender aqui, bem na parte da lateral. Desse jeito. Venho com aquela aba arredondada do bolso traseiro. O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui, nessa lateral, 2 centímetros. Então, eu venho... Deixa eu ver se dá com 2 ou dá 1 centímetro, que eu não lembro. Isso, 2 centímetros desse bolso que eu costurei para a sua esquerda. E você vai posicionar a sua aba deste modo. E vamos posicionar nessa parte aqui central, acha o meio, dobrando a peça, acha o meio, posiciona onde você marcou o meio da sua lapela, aonde você marcou o meio aqui do seu trabalho. Se você quiser fazer um destaque, você pode fazer de cor diferente, tanto aqui quanto na aba. Aí fica a critério de vocês. Como eu acho linda essa estampa da linha Paris, então eu gosto de colocar ela aparente. Prendi bem no meio, aonde eu dei o pique aqui, com o pique da minha lapela. Por incrível que pareça, já estamos finalizando a nossa aula. Fiz isso, vou pegar a minha alça
dobrá-la ao meio, unindo as duas pontas aqui, e vou prender com um dedo de separação da lapela, deste modo. Então, eu vou agora para a máquina, e o que eu vou prender? Eu vou prender tudo isso que está com os clips, né? Eu vou prender nessa lateral minha etiqueta, a aba, a alça e a lapela, tudo de uma vez. Então, vamos para a máquina, ponto de número 3. Tudo preso, a minha aba, a alça, a lapela, os bolsos, a minha etiqueta. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ensinar vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos prender essa alça aqui para evitar que a gente costure ela agora no momento do fechamento da peça. Então, eu vou prender ela com um alfinete aqui para ela não ficar andando. Vou pegar o meu zíper e vou fazer o quê? Vou posicionar, aqui eu tenho direito do meu zíper, que é essa parte que tem os dentinhos para cima. A parte do avesso, ela não tem os dentinhos, ela é lisa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou virar esses dentinhos, essa parte que está em relevo para baixo, e vou posicionar aqui, nessa parte de cima da minha carteira, prendendo com um clipe. Prendi, vou à máquina e agora eu vou passar uma costura de segurança em toda a borda para prender esse meu zíper e tirar esses meus clips, para depois a gente fazer a colocação do forro. Fiz isso, prendi a pontinha do meu zíper. O que eu vou fazer agora? Venho com o meu forro, vou posicionar direito do meu forro com o direito do meu trabalho. Vou novamente prender com os clips, só que dessa vez, para o meu tecido ele não se movimentar, eu vou passar ele pelo avesso. Né? Então, eu vou passar aqui agora um pé de máquina. Fiz isso. Deixa eu tirar a linha que tem aqui para não atrapalhar na hora de fazer o fechamento da peça. Costurei, olha só. Não houve, olha só, elasticidade no tecido, ele ficou exatamente do jeito que eu coloquei. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir esse meu tecido e vou rebater
Olha só, somente na parte do forro. Não tente rebater nessa parte aqui, porque tá muito grosso o seu trabalho. Você corre o risco de prejudicar a sua máquina e quebrar a sua agulha. Então, só vamos rebater nessa parte que está aqui o forro. Vai esticar e vai rebater bem onde tem o nosso zíper. Então, vamos para a máquina. Olha como ficou bonito. E o que eu fiz? Eu fiz com que, no momento em que nós vamos abrir a carteira, ó, não tem perigo desse forro subir. Ele já está preso e rebatido aqui dentro. Então, agora nós vamos para o fechamento da nossa peça. Então, como que nós vamos fazer isso? Bom, Vivi, mas você colocou só um zíper, como é que vai fechar? Exatamente. Nós vamos dobrar a nossa peça, alinhando a peça aqui, certinho, forrinho também, alinha tudo direitinho, coloca clips, o que você tiver aí que seja um facilitador, alinha a sua peça. Porque agora é parte de acabamento e a gente tem que fazer isso perfeitinho. O que eu vou fazer aqui com o meu zíper? Eles estão de tamanho diferente. Já ensinei vocês em outra aula, na aula da Necessaire, como colocar o zíper para quem não tem o colocador de zíper. Né? Você corta aqui o dentinho e encaixa o cursor. Eu vou usar o meu colocador de zíper. Então, o que eu vou fazer? Vou alinhar as duas pontas do meu zíper. Desse modo. Esse aqui é o colocador de cursor com balancinho. Vou encaixar. Deixa eu tirar as peças daqui. Vou encaixar o meu cursor. Então, agora que tá alinhado, fica mais fácil. Eu posso soltar aqui. Vou colocar o meu cursor. A parte de bico do cursor voltada para mim. Venho com o meu zíper. E encaixo. Coloquei já o meu cursor. Vou chegar aqui, não vou precisar fechar até a ponta não, tá? Deixa aqui um vãozinho aberto. Olha só, coloquei já o meu zíper. Esse colocador de cursor, gente, é tudo de bom na nossa vida. Fiz isso na nossa peça, coloquei o cursor. O que eu vou fazer agora? Vou puxar o meu forro para cima. Meu trabalho para baixo, vou deixar aqui embaixo aberto para que eu possa desvirar. O que eu faço que permite que o seu forro, na hora do fechamento, ele fique por igual. Eu passo uma costura fechando ele todo e depois eu descosturo com o desmanchador de casas uma parte para poder colocar minha mão. Por que eu faço isso? Porque ele já vai ficar marcado onde a máquina passou e na hora que eu fizer a minha dobra, ela vai fazer a dobra perfeita. Então, eu vou fazer isso, vou
unir todo esse meu trabalho. Aconselho a colocar na máquina a agulha 16, pois o tecido está bem grosso. Onde eu tenho meu zíper, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou empurrar esse meu zíper para trás, desse jeito, ó, empurrei o meu zíper para trás. Ele vai fazer aqui, ó, como se fosse um Uzinho. Desse jeito. Olha só. Vou fechar ele aqui, ó, bonitinho, arruma direitinho. Une ponta com ponta aqui. E vou fechando aqui. Toda a minha peça. A parte que eu vou descosturar é essa parte aqui de baixo. O espaço suficiente para passar a minha mão. Então, agora eu vou passar toda uma costura em volta deste trabalho. Cuidado no momento de passar aqui onde tem o zíper, porque está muito grosso. Se precisar, faça isso manualmente. Então, vamos para a máquina. Vou começar pelo forro, um pé de máquina. Aqui que eu vou abrir, vou dar o retrocesso e continuo a costura. Dou novamente o retrocesso e continuo a costura. Tô chegando no pedaço do meu zíper. Vai devagar, ó. Eu vou manualmente para não quebrar a minha agulha. Passei do zíper, continuo a costura normal. E finalizei a minha peça com um retrocesso. Desse modo. O que eu vou fazer? Nas bordinhas aqui, eu gosto de cortar, sem cortar a costura, tá? Só vou fazer um envezado para ajudar no momento de eu virar a minha peça. Aqui embaixo, onde eu deixei aquele retrocesso, olha só, o retrocesso, no início e no final, no meio eu vou descosturar para poder desvirar a peça. Vou descosturar. Venho pelo outro lado. Pronto. Descosturei. E olha o que acontece. Ficaram com os pontinhos aqui embaixo. Ele vai me facilitar na hora de eu dobrar para fazer a costura de arremate no forro. Venho com a minha mão aqui. É importante que você não tenha fechado todo o teu zíper para você ter agora como abrir
e vou desvirar a minha peça. Eu gosto de dobrar, que fica mais fácil para eu pegar a peça assim para virar. Com cuidado. Lembrando que estamos com uma peça grossa aqui, bem estruturada. Ela tem manta em todas as partes. Você machuca toda a sua mão. Olha só, desvirei toda a minha peça, acerta direitinho aqui pelo forro, arruma o cantinho, já ensinei vocês como é que a gente faz. Coloca o dedo, dobra e segura e desvira, ó. A pontinha fica perfeita do outro lado. Mesma coisa, coloca de novo. Nessa ponta que tem a manta, dobra para dentro, segura com o dedão e empurra. Olha só, ela fica perfeitinha. Nossa peça. Olha só. E olha o que eu falei para vocês aqui em cima, como ele já faz a dobra. Então, ele fica muito fácil de você dobrar aqui, desse jeito, ó. Fica retinho, perfeitinho para você fazer, né, a finalização com uma costura com ponto invisível. Eu não vou fazer a costura de ponto invisível agora, senão demora muito. Você vai colocar esse seu forro para dentro, acerta a sua peça direitinho, arruma tudo aqui, lembrando que a peça, ela não tem o formato ainda, não tem nada dentro, então a gente precisa acertar, vai empurrando direitinho. Olha aqui a parte de cima, onde eu coloquei o meu zíper, olha onde eu fechei, como ele fica bonito. Venho aqui e fecho, olha que bonito que ficou o zíper, fechadinho. O que está faltando na nossa peça agora? Está faltando nós colocarmos os botões. É só isso que falta para a gente finalizar. A etiqueta tá aqui dentro do meu trabalho. Na hora que eu colocar o botão, ela vai ficar sentadinha aqui direitinho. E agora nós vamos medir para colocar os nossos botões. Tá? Então, esse aqui que tá marcado, ficou mais fácil. Então, o que que eu vou fazer? Venho com a minha régua aqui da ponta e vou marcar 1,5 centímetros da borda para cima. Venho. E vou marcar o pontinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Assim, acho que fica mais fácil para vocês verem. 1,5 da borda da aba para dentro e 2 centímetros de fora para dentro. Venho aqui e marco. 1,5 deste modo. Venho com o meu furador, agulhão.
Furei aqui e vou furar aqui também. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu balancinho, vou colocar a matriz verde, que é a da peça macho, que é a menor. A peça macho, vou colocar aqui no balancinho. Deixa eu regular primeiro, porque eu andei usando outras coisas. Você não pode usar muita tensão, senão você estoura o botão também. Para cada matriz, você tem uma regulagem que é feita na parte superior do seu balancinho. Assim que eu conseguir arrumar esse ateliê, eu vou fazer uma aula para vocês dessa regulagem. Vou colocar essa peça na parte de fora, que é a de acabamento. E vou prender. Prendi o meu botão macho aqui, então a fêmea vem aqui. Vou fazer a mesma coisa nesses daqui. Vou pegar a parte do nosso conjunto macho, que é o que usa com a matriz verde. Colocar na parte externa da minha aba. Prendi meu botão. Vou colocar a última macho, depois eu vou colocar todas as fêmeas. Coloquei as duas peças. Agora eu vou marcar onde eu tenho que fazer a furação e trocar a minha matriz pela laranja, que é do botão fêmea, que é a maior. Vou fazer daquele jeito que eu mostrei para vocês na outra aula. Eu vou aqui pintar a parte de cima do meu botão com a caneta, dos dois lados, desse jeito aqui, ó, tô pintando meu botão. O que que eu vou fazer? Arrumo direitinho, vou dobrar a minha peça e vou carimbar desse modo onde eu tenho que fazer a furação. Furo só o bolsinho, hein, gente? Eu não furo tudo, ó. Furo só o bolsinho. E a mesma coisa eu vou fazer nessa peça. Eu vou pintar com a caneta fantasma. Vou dobrar a minha peça e vou carimbar. Fiz a marcação. Onde eu fiz a marcação, eu coloco a minha mão por dentro e vou furar. E agora o processo de colocar o botão é a mesma coisa. Só que agora nós vamos colocar o fêmea, que é maior. Então, encaixo aqui a parte de baixo. A parte de acabamento vai por dentro. Vou dobrar a minha peça. E fixei. Olha só. Fechei onde vai o meu celular. Vou fazer o mesmo aqui agora. Coloco por dentro. Abro aqui para poder encaixar direitinho a minha peça. Prendi. Dentro está acabado. Na parte de fora o botão.
E vou colocar o último. E aí nós finalizamos a nossa peça de hoje. Arruma direitinho. Lógico que depois de finalizada essa peça, ela precisa que seja passado o ferro para sentar todas as costuras, tudo direitinho. Olha lá, vou fechar a minha peça. Olha só que bonita que ficou. Aqui eu vou colocar a minha etiqueta para ela sentar. Zíper colocado. Acabamento arredondado. Parte de baixo finalizada, embutida. Parte do celular fixada. Alcinha fixada. E o forro faz de conta que eu finalizei com a costura invisível aqui. Quem preferir pode passar direto na máquina, fica bem acabadinho. Mas eu gosto de finalizar com uma costura com ponto invisível. A peça tá gordinha, precisa de um ferro para assentar toda a costura, tirar as marcas de caneta. Enfim, a nossa peça está finalizada. Ficou muito linda a nossa peça. Olha só, alcinha. Então se inscreva no canal, ative o sininho. Onde tem o vídeo com as datas, marca lá, definir lembrete, né, para que você seja notificado no momento da estreia do vídeo. Então, muito obrigada pela companhia de vocês, pela paciência, uma excelente semana para todos e até a próxima terça-feira, com aula lá no YouTube, tá bom?